Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aqui é o professor Túlio Oliveira e hoje iremos resolver uma questão da FUVEST do ano de 2020 da primeira fase. É a questão 22 de matemática da prova 5. Então vamos lá. Um ponto XY do plano cartesiano pertence ao conjunto F se é equidistante dos eixos OX e OY e pertence ao círculo de equação x² mais y² menos 2x menos 6y mais 2 é igual a zero. É correto afirmar que F, alternativa A, é um conjunto vazio, alternativa B, tem exatamente dois pontos, um no primeiro quadrante e o outro no segundo quadrante. Alternativa C, tem exatamente dois pontos, ambos no primeiro quadrante. Alternativa D, tem exatamente três pontos, sendo dois no primeiro quadrante e o outro no segundo quadrante. E a alternativa E, tem exatamente 4 pontos, sendo 2 no primeiro quadrante e 2 no segundo quadrante. Então, vamos aqui analisar as informações acerca desse enunciado para que possamos resolver essa questão. Então, está falando que um ponto XY do plano cartesiano, cuja abscissa é x e a ordenada é y, para ele pertencer ao conjunto F, ele tem que satisfazer duas condições. A primeira condição é que ele seja equidistante aos eixos OX e OY. Eixo OX é o mesmo que o eixo x, e eixo OY é o mesmo que o eixo Y. Dizer que esse ponto tem que ser equidistante aos dois eixos quer dizer que a distância desse ponto ao eixo X tem que ser igual à distância desse ponto até o eixo Y, tá bom? Essa é a primeira condição. E a segunda condição é a seguinte, esse ponto ele tem que pertencer ao círculo de equação x² mais y² menos 2x menos 6y mais 2 é igual a zero. Além disso, galera, essa palavra aqui, círculo, ela está equivocada, pois essa equação aqui, ela não representa um círculo, ela representa uma circunferência. Então, o correto aqui deveria ser circunferência, tá bom? Então, aqui, vamos determinar, primeiro, quem são esses pontos que são equidistantes, tanto ao eixo x quanto ao eixo y. Após a gente determinar esses pontos, vamos tentar aqui analisar essa segunda condição. Para determinar quem são esses pontos que satisfazem a primeira condição, vamos desenhar aqui, ó, o plano cartesiano. E marcar aqui nesse ponto, no plano cartesiano, o eixo y e também o nosso eixo x. Nesse mesmo plano cartesiano, vamos representar aqui um ponto P de coordenadas x e y quaisquer. Então, temos aqui a ordenada desse ponto P e também a abscissa desse nosso ponto P. Como, pessoal, que a gente pode determinar a distância que esse ponto P está até o eixo Y. A distância desse ponto P até o eixo Y, ela vai ser representada por esse segmento aqui, ó, que eu vou tracejar. Então, esse segmento representa a distância que o ponto P está até o eixo Y. Já esse segundo segmento aqui, que eu também vou tracejar, ó, é a distância que esse ponto P está até o eixo X. Vejam que a distância que esse ponto está até o eixo Y, ela é representada pela distância que essa abscissa x ela está até a origem, uma vez que esse segmento aqui, ó, ele tem como comprimento a distância que a abscissa x está até a origem. E a distância dessa abscissa até a origem é representada pelo módulo de x. Então, a distância que um número está da origem tem que ser o módulo desse número. Então, a distância do ponto até o eixo y é igual ao módulo de x. Do mesmo modo, a distância que esse ponto P está até o eixo x tem como medida a distância que essa ordenada aqui, y, ela está até a origem. Então, a distância de P até o eixo x vai ser dada pelo módulo de y. Tá ok? E daí, no exercício, fala que para o ponto estar em F, ele tem que ser equidistante ao eixo x e também ao eixo y, entre outras palavras. A gente vai ter, então, aqui no caso, que o módulo de y, que é a distância até o eixo x, tem que ser igual ao módulo de x, que é a distância até o eixo y. Então, a condição para esses pontos serem equidistantes aos dois eixos é esse seguinte caso aqui. O módulo de y tem que ser igual ao módulo de x. E daí, pessoal, eu pergunto para vocês, quando que dois números vão ter o mesmo módulo? Para que dois números tenham o mesmo módulo, a gente vai ter duas condições. A primeira condição é quando esses dois números vão ser iguais, ou seja, a primeira condição é o y ser igual a x. Ou também tem uma segunda condição, desde que esses dois números sejam opostos, a gente também pode garantir que eles vão ter o mesmo módulo. Então, a primeira condição é y igual a x e a segunda é ser y
igual a menos x. Ou seja, quando a abscissa é ordenada, elas vão ser opostas. Então, a primeira condição que vai garantir que esses pontos sejam equidistantes aos dois eixos é essa aqui, y igual a x ou y igual a menos x. Lembre-se que y igual a x é uma reta, e y igual a menos x também é uma reta. Vamos aqui só representar essas retas para que vocês possam lembrar. Então, temos aqui novamente o nosso plano cartesiano. A reta y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela vai passar no primeiro e no terceiro quadrante, que seria representada por essa reta aqui. Já a reta y igual a menos x é a bissetriz dos quadrantes pares. Ela vai passar pelo segundo quadrante e pelo quarto quadrante. Então, essa reta aqui representa a bissetriz dos quadrantes pares. Então, aqui ó, temos a reta y é igual a x e aqui a reta y igual a menos x. Então, desde que esses pontos estejam tanto nessa reta quanto nessa reta, a gente pode garantir de fato que a distância deles até o eixo y e até o eixo x vai ser igual. Então, para satisfazer a primeira condição, esses pontos têm que estar nessa reta ou nessa segunda reta. E a outra condição é a seguinte: além disso, esse ponto tem que pertencer à circunferência de equação x² mais y² menos 2x menos 6y mais 2 é igual a zero. Entre outras palavras, galera, a ideia é a seguinte: para o ponto pertencer a f, ele vai ter que satisfazer tanto a primeira quanto a segunda. E para que isso de fato aconteça, esse ponto ele vai ter que estar na interseção entre a circunferência e a reta y é igual a x, ou entre a circunferência e a reta y é igual a menos x. Então, aqui devemos encontrar se de fato esses pontos que representam essa intersecção, eles vão ou não existir. Então, devemos aqui tentar determinar a interceptação entre a circunferência e a reta y igual a x e a segunda interceptação, né, entre a circunferência e a reta y igual a menos x. Como eu disse, pode ser que exista, de fato, essa interceptação entre essas duas curvas ou não. Então, vamos aqui resolver esse sistema de equações. Então, temos aqui duas equações. Vejam que nessa segunda equação, temos aqui que uma dessas variáveis já está isolada. Então, para resolver esse sistema, iremos utilizar aqui o método da substituição. Então, nessa primeira equação, no lugar de y, vamos substituir por x. Então, essa equação vai ficar assim: x² mais x², no lugar de y a gente está substituindo por x, menos 2x, menos 6x, mais 2, vai ter que ser igual a zero. x² mais x², 2x². Menos 2x com menos 6x, menos 8x. Certo? Mais 2 tem que ser igual a zero. Dividindo toda a equação por 2, 2x² dividido por 2, x². Menos 8 dividido por 2, vai ficar menos 4x. Mais 2 dividido por 2, mais 1, igual a zero. Vamos aqui calcular o delta dessa equação, né? Que é b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 4, então fica menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que também é 1. Então, vamos ter menos 4 ao quadrado, 16. 16 menos 4, que vai ser igual a 12. Então, o delta dessa equação aqui é 12. Pela fórmula de Bhaskara, né, a raiz é dada por menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, vai ficar menos o valor de b, que é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada de 12, dividido por 2 vezes 1, que é o valor do termo a. Então, sinais iguais positivo, então a gente vai ter 4, mais ou menos a raiz quadrada de 12, dividido por 2. Então, para a primeira raiz, que aqui é x1, a gente vai utilizar o sinal positivo. Então, vai ficar 4 mais a raiz quadrada de 12, dividido por 2. E para a nossa segunda raiz, que aqui é o x2, a gente vai utilizar o sinal de menos. Então, é 4 menos a raiz quadrada de 12, dividido por 2. Então, aqui temos as nossas duas raízes. Como aqui a gente está procurando o ponto de interceptação entre essas duas curvas, como a gente tem duas raízes reais distintas, também vamos ter aqui dois pontos de interceptação. O primeiro ponto tem como abscissa 4 mais a raiz quadrada de 12 dividido por 2.
E como o valor da abscissa também é igual ao valor da ordenada, o x tem que ser igual a y, o valor de y também vai ser 4 mais a raiz quadrada de 12 dividido por 2. Então, esse é o nosso primeiro ponto. E o nosso segundo ponto, ele vai ter como abscissa 4 menos a raiz quadrada de 12 dividido por 2. E a ordenada dele também vai ser o mesmo valor, 4 menos a raiz quadrada de 12 dividido por 2. Então, aqui a gente tem dois pontos de interceptação. Vejam também, pessoal, que em ambos os pontos, o valor de x e o de y também é positivo. Esse valor é positivo, assim como também esses dois valores aqui que são iguais, também vão ser positivos. Quando dois pontos possuem o valor de x positivo e o valor de y positivo, esses pontos eles têm que estar no primeiro quadrante. Então, aqui a gente tem dois pontos que pertencem ao primeiro quadrante. Agora, aqui vamos tentar encontrar, o ponto de interceptação entre essa circunferência e a reta y é igual a menos x. Assim como fizemos para esse caso, vamos utilizar aqui também o método da substituição. No lugar de y aqui, vamos substituir por menos x. Então, teremos x², mais, no lugar de y, substituindo por menos x, mais menos x elevado ao quadrado, menos 2x, menos o 6, vezes o y, que agora é menos x, mais 2 tem que ser igual a zero. Então, vai ficar x², mais, base negativa expoente par, positivo. Então, fica x ao quadrado, menos 2x. Aqui, os dois sinais iguais, o resultado é positivo. Então, mais 6x, mais 2 tem que ser igual a zero. x² mais x², 2x². Menos 2 com mais 6, mais 4. E o x vai acompanhar. Mais 2 tem que ser igual a zero. Vamos aqui dividir toda a equação por 2. 2x² por 2, x², mais 4x por 2, mais 2x, mais 2 dividido por 2, mais 1. Isso aqui, galera, vai ter que ser igual a zero. Vamos aqui, pessoal, encontrar essas raízes através da soma e produto. A soma das raízes, que é x1 mais x2, tem que ser igual a menos b dividido por a. Vejam aqui que o b é 2, então a gente vai ter menos 2 dividido por a, que é 1. Então, a soma dessas raízes tem que ser igual a menos 2. Já o produto, que é x1 vezes x2, ele é dado por c dividido por a. Vejam que o c é igual a 1 e o a também é igual a 1. Ou seja, o produto dessas duas raízes tem que ser igual a 1. Para resolver uma equação de segundo grau por soma e produto, para testar quais são os possíveis valores dessas raízes, a gente sempre deve começar pelo produto, porque, de fato, dois números cuja soma é igual a menos 2, a gente vai encontrar infinitas soluções. Agora, dois números cujo produto é igual a 1, a quantidade de soluções vai diminuir. Então, vamos aqui começar pelo produto. Então, vamos testar aqui dois números cujo produto é igual a 1. De fato, a gente já pensa aqui em 1 e 1. 1 vezes 1 é igual a 1. Só que a soma, olha a soma. 1 mais 1 é igual a menos 2? Não é. Então, essa solução aqui, ou em 1, não vai satisfazer para a gente. Uma segunda solução seria menos 1 e menos 1. Uma vez que menos 1 vezes menos 1 é igual a 1. E a soma, agora a gente testa a soma. Menos 1 mais menos 1 é igual a menos 2? Sim, ó. Então, essa aqui é a solução procurada. Então, esses dois valores vão ser menos 1 e menos 1. Então, quer dizer que a primeira raiz, x1, tem que ser igual a menos 1. E a nossa segunda raiz, que é x2, também tem que ser igual a menos 1. Ou seja, essa equação x² mais 2x mais 1 igual a zero, ela possui uma raiz dupla, que aqui no caso é menos 1. Se vocês tivessem calculado as raízes dessa equação através da fórmula de Bhaskara, vocês iriam encontrar que o delta aqui ele vai ter que ser igual a zero. Então, como a gente tem uma raiz dupla, o ponto de interceptação aqui, entre essas duas curvas, ele vai ser único. Sendo que a abscissa desse ponto, que é o x, tem que ser igual a menos 1. E como o y é igual ao oposto de x, vamos ter aqui que o y vai ter que ser o oposto de menos 1. E o oposto de menos 1 é igual a 1. Então, nessa segunda opção aqui, temos apenas um ponto de interceptação entre a circunferência e a reta y igual a menos x. Também, galera,
vejam que o x desse ponto ele é negativo e o y desse ponto é positivo. Quando um ponto apresenta a abscissa negativa e a ordenada positiva, esse ponto aqui, ó, ele tem que estar no segundo quadrante. Então, galera, os pontos que pertencem ao conjunto F são esses dois pontos que estão no primeiro quadrante e esse terceiro ponto que está no segundo quadrante. Então, dentre as alternativas que a gente tinha lá na questão, a alternativa que vai ser a correta vai ser a alternativa D. Então, temos aqui exatamente 3 pontos, sendo 2 pontos no primeiro quadrante e o outro ponto no segundo quadrante. Tá ok? No mais, espero que eu possa ter ajudado vocês. Peço para quem gostou do vídeo que se inscreva no canal, que também comente. E se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode deixar no comentário.